Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim. Eu quero falar com vocês hoje sobre Deuteronômio 7, versículo 12 e 13. Diz assim: E será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires, guardará o Eterno teu Deus para ti a aliança e bondade que jurou a teus pais. E ele te amará, te abençoará e te multiplicará. E abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, teu grão, teu mosto e teu azeite, a cria das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas, sobre a terra que jurou a teus pais que te daria. Bem, eu quero compartilhar com você essa palavra porque ela comunicou muito ao meu interior, ao meu espírito, ao meu coração. E esse é o meu intuito, que você também seja impactado, seja de fato iluminado e despertado através da palavra de Deus. E estes dois versículos me chamaram muito a minha atenção. Me chamaram muito a atenção porque eles de pronto já me revelam algo que eu achei interessante. No versículo 12 diz: E será que, ouvindo, guardares e cumprires? No versículo 13, nós lemos que ele te amará, te abençoará e te multiplicará. Então, logo nós percebemos que para cada mandamento cumprido existe uma recompensa. Se você for considerar, como vira e mexe eu costumo dizer por aqui nos meus vídeos, que nada está registrado sem motivo, que Deus não diz nada à toa e nem por acaso, então você já começa a observar que existe coerência nisso. No quê? De que para cada bênção, para cada cumprimento de mandamento, existe recompensa. O Senhor diz: se ouvires, se guardardes e cumprirdes, eu te amarei, te abençoarei e te multiplicarei. Então aqui eu percebo que, além de ter recompensas escondidas, né, garantidas, melhor dizendo, para um mandamento, é importante a gente observar que, então, os mandamentos não são simplesmente parte de um livro histórico, a saber, as Sagradas Escrituras. Não, os mandamentos são chaves, são chaves que abrem portas, as portas dos céus a nosso favor, quando nós entendemos que é de lá, que é dos céus, que é do alto, que é de um lugar elevado, onde está o nosso Deus, é que vem todas as coisas que nós precisamos. Então, cumprir os mandamentos nos faz ser vistos por Deus não apenas como filhos obedientes, mas como um terreno preparado, pronto, pessoas aptas, capacitadas para receber aquilo que Ele preparou. A obediência te torna capaz de receber aquilo que Deus reservou. Isso é um aprendizado que eu recebo. O outro aprendizado importante é que, quando nós lemos que Ele te amará, nós achamos aqui uma característica da personalidade de Deus. Deus não seria, então, para nós, apenas alguém que está nos altos céus, que é o Criador, o Todo-Poderoso, que está num lugar muito elevado, tão elevado que nós não temos acesso e muito menos Ele teria preocupação de nos acessar, afinal de contas Ele tem muitas coisas para resolver. Não, Deus não é essa figura. Eu preciso te dar um pano de fundo rápido, que esse texto aqui se trata de uma lei que está lembrando ao povo os mandamentos do Senhor, o que eles fizeram, o porquê dos mandamentos e o pra quê dos mandamentos. O que acontece?
Ou seja, tudo isso aqui é a palavra de Deus. Então, quando Deus diz que ele vai amar aquele que cumprir, que ouvir, que guardar, que cumprir o mandamento do Senhor, ele está se revelando como um pai. Porque amor é um sentimento de quem tem relacionamento. E aqui, no caso do povo de Israel, Deus se apresenta como alguém que ama. E ele diz: eu estou me referindo a vocês, eu estou dando essa garantia de que eu vou cumprir essa promessa caso vocês cumpram os meus mandamentos, porque foi algo que eu fiz lá atrás pelos seus pais. Agora, eu não fiz por eles, eu não escolhi vocês dentre os povos porque vocês são maiores ou melhores ou mais justos, não. Simplesmente porque eu vos amei. Então, por amor, o Senhor institui os mandamentos e ele diz que caso cumpramos os mandamentos do Senhor, ele nos amará. E esse amor revela algo mais além. Ele revela que se ele é pai, ele vai agir como tal. E o pai corrige o filho, o pai direciona, o pai ensina. O pai ensina. Então, o mandamento não simplesmente faz parte de um livro histórico, não simplesmente é uma chave que abre um portal celestial para que nós possamos ter acesso às bênçãos, mas é uma revelação, é a revelação do amor do pai para o filho, porque o mandamento ensina a agir, o mandamento ensina a dar certo, o mandamento ensina a ter vitória, o mandamento ensina a não tropeçar, o mandamento ensina a não pecar contra Deus. Ele te amará, ele será teu pai, ele será o meu pai e ele me ensinará o caminho, se eu guardar e cumprir o mandamento. E ele diz ainda que eu te abençoarei, assim disse o Senhor. Se ouvires, guardares e cumprires o mandamento, eu te abençoarei. E eu aprendi que a bênção está totalmente ligada à prosperidade. Mas quando eu digo prosperidade, eu não me refiro à prosperidade apenas de bens materiais, que também está contido nesse assunto de prosperidade. Mas eu aprendi que prosperidade é, sobre tudo que se fala de prosperidade, é ausência de necessidade. Então, ser próspero não significa ser bilho, ser trilhardário, não. Ser próspero significa viver sem necessidade. Então, Deus diz que ele vai levar o povo para uma terra, que eles vão chegar lá, e que cumprindo os mandamentos ele vai amar esse povo e vai abençoar esse povo. Se ser próspero é ter ausência de necessidade, então aprendo que a prosperidade aqui está me garantindo, enquanto povo de Deus, estar na terra prometida, chegar lá e chegando lá, receber do próprio Deus a bênção, a prosperidade, ou seja, todo o suporte que eu vou precisar para trabalhar, para viver, para me manter, para subsistir, para permanecer nesse lugar, nessa terra. E nessa terra que emana leite e mel. Nessa terra que por si só tudo dá, terra boa. Assim como foi dito do Brasil, não é? Na carta do Pero Vaz de Caminhas. Deus nos garante uma bênção. E ele diz: eu te abençoarei, eu te darei todo o aparato, eu te darei todo o suporte, toda a ferramenta, tudo que você for precisar para fazer tudo que for preciso. Você não vai necessitar de nada. Às vezes, você pode se perguntar assim: por que eu estou vivendo tantas privações? Se nós entendemos que guardar o mandamento, a ação de guardar o mandamento, faz com que eu atraia essa reação de Deus me abençoar, então pode ser que algumas privações, pode ser que algumas privações eu esteja vivendo por conta de estar preterindo, por conta de não estar observando os mandamentos do Senhor. Porque se o mandamento ensina, pode ser que eu esteja errando por não estar atentando para a palavra, atentando para os mandamentos. Vamos seguir. E ele também diz que eu te multiplicarei. E o que seria me multiplicar? Fazer vários de mim? Não. Ele explica metaforicamente como funciona essa multiplicação. Ele diz que vai fazer isso também com o gado, a cria das suas vacas, rebanho das tuas ovelhas,
Enfim, multiplicar significa dar fruto. Então, Deus me promete que, guardando e cumprindo os mandamentos, eu darei fruto, eu frutificarei. E é essa a vontade de Deus para nós. Ele diz que sejamos árvores frutíferas, porque a árvore que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Então, pensar que existe essa bênção, essa recompensa reservada para os que guardam os mandamentos do Senhor é motivador, porque isso me incentiva a visitar esse livro que não é, como já foi dito, apenas um compêndio da história da humanidade, mas sim algo que Deus separou para me garantir acertar os acertos da vida. Tente observar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, como um manual de vida e prática. E essa é a intenção do Senhor para nós. Agora, para que tudo isso aconteça, para que todas essas bênçãos nos alcancem, para que eu viva essas reações das 3 ações que Deus espera do povo, a saber, ouvir, guardar e cumprir, eu preciso entender que essa ordem não se apresenta de forma sem propósito, despropositada. Eu primeiro preciso ouvir. E eu que trabalho com música sei muito bem a importância do ouvir. Se eu for comparar um cantor, eu sou uma cantora, se eu for comparar a atuação do cantor com um instrumentista qualquer, com um guitarrista, com um saxofonista, com um pianista, com um flautista, enfim, todos esses instrumentistas, eles usam o dedo para tocar, para usar o seu instrumento. Agora, eu posso dizer que o dedo do cantor é o ouvido. Se o cantor não ouve, ele não reproduz. Se o cantor não tem uma boa percepção, não consegue perceber as nuances do som, ele não é um bom cantor. Porque o cantor canta o que ele ouve. Ele não consegue se autocorrigir, não consegue afinar. Então eu sei da importância do ouvir. É o ouvido que me traz a diferença de tom para semitom. É o ouvido. Então aqui, voltando para a palavra, são os ouvidos. É o ouvir que vai me fazer discernir, perceber os detalhes que estão escondidos daqueles que não atentam, não ouvem a voz de Deus. E como a voz de Deus se manifesta para nós nesses dias, nos dias atuais? Uma das formas é através da sua palavra. E Jesus repetiu algo que já foi dito aqui em Deuteronômio. Jesus repetiu que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os mandamentos nada mais, nada menos que as palavras do Senhor. Foi Deus que disse a Moisés para ensinar o povo dessa forma. Saiu da palavra, saiu da boca de Deus. Então, se a gente pensa nos mandamentos como aquilo que saiu da boca de Deus e o que vai me trazer vida, que vai me fazer viver, que vai me dar tudo o que eu preciso, que vai me recompensar caso eu guarde essa palavra e cumpra essa palavra, eu consigo entender muito melhor a importância dela. Uma outra coisa que eu quero falar é sobre o guardar. Como guardar a palavra? Para que eu consiga aprender uma música, eu preciso ouvir uma vez, preciso ouvir mais uma vez, depois tentar reproduzir uma vez, tentar reproduzir mais uma vez, gravar o que eu fiz, ouvir a gravação, ir tentando me autocorrigir, ouvindo criticamente e depois... Ou seja, o que significa isso? A repetição. Visitar as escrituras o tempo inteiro. Ler e ler mais uma vez. E ler mais uma vez. Eu sei que isso não é fácil porque tem textos que você vai ler, que eu vou ler na Bíblia, eu vou falar de mim, e às vezes eu fico assim, sabe? Poxa, eu já li isso aqui, por que ler de novo? A palavra de Deus se renova. Ela se renova o tempo inteiro. E para que eu consiga lembrar daquilo que eu preciso cumprir, é necessário estar sempre visitando. Porque se lembrar fosse fácil, não seria mandamento. E a todo tempo, especificamente nos primeiros 5 livros da Bíblia, o Senhor está sempre dizendo ao povo, lembra-te, lembra-te, recorda-te, recorda-te, lembra de onde você veio, lembra o que aconteceu no deserto, lembra. Então, para que eu consiga lembrar, guardar
a palavra para cumprir, eu preciso estar sempre revisitando esse conteúdo. E aí sim, cumprir. O que seria cumprir? É tentar, depois de saber ouvir, depois de ter guardado, tentar trazer para a minha vida, para a aplicabilidade dos nossos dias, o que foi dito há tantos e tantos e tantos e tantos anos por um povo lá no meio do deserto. Isso parece loucura, né? Mas a fé para os homens é loucura, porque fé é sabedoria, fé é dom de Deus. Eu sei que pensar nessas coisas é meio coisa de doido, mas o Senhor, Ele tem para nós coisas que a sabedoria humana não conseguiria discernir. Essa é a vontade de Deus para nós. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha te comunicado, tenha te iluminado, tenha falado do teu coração e tenha sobretudo te despertado para atentar para as Sagradas Escrituras como, além de um livro histórico, mas como o manual de vida e prática que Deus instituiu para aqueles a que Ele escolheu para ser seu povo. Amém? Que Deus te abençoe.